Salve, salve família! Casa de Cura, o podcast. Mais um episódio incrível, cheio de novidades. Hoje eu tô aqui com Fabiano Laguna para falar de terapia do som. Você já ouviu falar de terapia do som? Será que a música pode curar? Vamos responder todas essas dúvidas aqui com o nosso querido Fabiano Laguna, músico, terapeuta, compositor, rezador. O currículo é extenso, ele vai falar um pouquinho. Bem-vindo, meu irmão. Salve, salve, Adri, salve, salve, maninha, salve, salve, Casa de Cura, meus irmãos, salve, salve, minhas irmãs. É um prazer imenso estar aqui dividindo esse momento. Para mim, está sendo realmente um privilégio e só gratidão pelo convite. Espero que a gente possa estudar juntos esse tema tão imenso que é a música. Vai ser lindo, muita novidade aqui para a gente conversar. 1h30 só de bom papo. Iu! E antes da gente começar, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Nós Arro! temos o J2R Construtora, o pessoal que quer construir, reformar, demolir, J2R. A gente lembra que as informações todas estão no QR Code aqui na telinha. A gente tem a Prove Gestão de Condomínio. Rapaz, condomínio dá dor de cabeça, né? Tem que ter alguém realmente que seja capacitado para gestão de condomínio. Então, ó, nosso irmão Augusto da Aprove também encontra o contato dele aqui no QR Code. Nós temos Colchões Simmons. Pessoal, dormir, maior parte da vida, né? A gente tem que descansar, tem que dormir bem. E no colchão de qualidade faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, lojas credenciadas aqui para ganhar desconto, aqui também no QR Code, Colchões Simmons nos melhores shoppings. E não posso deixar de agradecer a nossa querida O Água. Água é saúde, água é vida. E a água com aditivos é mais saúde ainda. A O Água ela é adicionada de sais e muita saúde. E temos vários tipos de O Água. Também vocês encontram um link e tem uma novidade especial. Acessando o link promocional, você tem 10% de desconto e ainda ajuda aqui no programa continuar firme e forte. Além de ganhar saúde, ganha desconto, hein? É só Arro! acessar a água. E é isso, pessoal. Vamos agora começar o que interessa aqui, o nosso bate-papo com Fabiano Laguna. Fabiano, música cura? Música cura. Música cura mente, música cura corpo, música cura vidas. A música ela tem um poder bem grande vibracional, mas ela também impacta na mente, no corpo, né? Tem aquela história do nosso corpo ser feito de 70% de água, né? Sim. A gente quase não fala sobre isso, fala muito por alto, né? 70% de água, como assim? Que, na verdade, os órgãos, são divididos, né? Quando você bebe água, eles distribuem, não vai para um lugar só. Então, cada órgão tem um uso, né, de uma quantidade específica de água. Então, quando a gente tem a água equilibrada dentro do nosso corpo, a gente tem um funcionamento dos nossos órgãos melhor. A música, ela é vibração. Então, se você pega um copo d'água e dá um tapa nele, ele vibra. Então, se você pega uma tigela tibetana e toca ela em contato com o seu corpo, a vibração daquela tigela vai vibrar seu corpo por dentro. E qual é a sabedoria dessa história toda? Se a água ela é fluidez e ela mexe com as vibrações, então se tem algo que não faça bom ao seu corpo, alojado numa área onde os seus anticorpos não chegam, aquela vibração vai mexer, aquela coisa vai levar para uma posição onde a água vai fluir para externar. Talvez uma toxina, algo que não faça bem, um vírus, uma bactéria, né? Isso é uma ação interna das vibrações, né? O que a música, que a vibração possa fazer dentro do seu corpo, né? Na mente, ela tem o poder de manipular, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, cornetas em sons graves, frequências baixas, eram usadas para manipulação de soldados, para influenciar eles aquela ação que estava sendo feita. É claro que tudo corresponde. O cenário, as armas, o fogo, as explosões, mas a corneta soando altíssimo no ouvido dos soldados motivavam eles a atacar. Então, se você tem uma manipulação mental pro lado
baixo você tem pro lado alto. Exemplo, dificilmente uma pessoa que está conecta com a floresta, vai dentro da floresta, escuta um som de um pássaro, não sei se sente a calmaria, né? Sente o barulho das árvores batendo. Aquilo são frequências que trazem a leveza. Muito bom. E você falando aqui, eu tô só pensando. A mesma coisa, o contrário, né? Quando a música é triste, quando ela tem uma letra Sim, com conteúdo sim, baixo, né? E sim, realmente também deve fazer mal para a saúde. faz. Mentalmente, né? Porque nós somos uma consciência dentro de um cérebro, né? Então nós temos o controle das questões que vão acontecer na nossa vida. Então, se eu controlo os lugares onde eu vou, quem estão nesses lugares, no sentido de controle, escolha, né? Não de controlar a pessoa. Se eu sei quem são as pessoas, o que que elas praticam, eu tenho certeza do que eu posso desfrutar daquela situação, Sim. né? Então, a música, sim, ela tem poder. Se eu ponho uma letra triste numa frequência alta, dificilmente, talvez, a letra vai ter impacto. Porque a frequência daquela música tá alta, então talvez não tenha tanto poder naquela palavra. Mas se for o contrário, se for uma letra feliz em uma frequência baixa, né, dificilmente você vai estar pulando, sabe? Você vai estar reflexivo. Você tirou uma dúvida minha. É, Eu tenho estudado um pouco, né, outras línguas, e eu comecei a ouvir músicas aonde as letras, músicas bacanas que parecem ser românticas, mas as letras assim bem complicadas, coisas bem feias, né, na existem tradução. muitos. E aí a gente fica, caramba, era isso? Hum. E aí eu ficava me perguntando, porque às vezes até a vibração da música é gostosa, né? Uma música romântica, uma música ali que leva para uma calmaria. Mas a letra não reflete a frequência da. Exato. Existem muitas canções que eu particularmente cantei muitas, né? Hoje em dia eu não canto mais, mas não porque as músicas não sejam bonitas, mas porque o tema que elas carregam, eu não prestava atenção. Eu prestava. Porque assim, você presta muita atenção, às vezes, numa batida. A música ela é composta de ritmo, de melodia, de harmonia. Não é necessariamente você não se conecta com os três itens, você se conecta às vezes com um, que é a batida dela. Você só se conecta com isso. Aquela batida te chamou atenção, então você não prestou atenção na letra daquela música. Então, quando você presta atenção na letra da música, no que ela está falando, que é a mensagem, né? Então, tem música que fala, infelizmente, de suicídio, de estupro, então, mas tão meio que camufladas em ritmos gostosos de ouvir. Então, você está escutando ali, legal, feliz da vida, mas a música fala de algo ruim, você não prestou atenção. O funk, por exemplo, normalmente é uma batida gostosa. Aquele Sim, tum, 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 aquela é uma batida gostosa. sim, Mas as letras estão cada vez mais complexas de forma negativa. sim. Então, talvez essa vibração também aconteça de uma forma negativa Exato. no corpo. Mesmo a vibração sendo É, gostosa, a na batida. verdade, no corpo não, porque pro corpo é bom. Para quem? Porque é movimento. Por isso que traz alegria para quem tá lá Exato, mas dançando. para uma mente, a filosofia praticada talvez não seja uma filosofia tão legal, mas é aquilo, né? É a verdade de cada um. Para mim, eu não gosto, mas não tenho nada contra. Mas para alguém que goste do funk, certamente vai estar falando ao contrário. É. É porque eu não apoio as falas que são ditas no funk agressivo, tá? Porque existe o Sim. funk gostosinho também. Os antigos. É, mas existe aquele funk que fala sobre coisas, enfim, que eu não Apologia apoio. ao crime, apologia ao Isso, sexo, né? De uma forma exato. irresponsável. Isso, exato. Eu não concordo, mas é de Ok, cada um, né? é. Nesse caso, eu acho que o funk, nesse tipo, né? Ele causa um mal pra consciência, pra mente, sabe? Te levando a fazer coisas que talvez você não gostaria de fazer. Mas isso é muito de opção, opinião do outro mesmo. Quer ver curioso? O pagode. Sim, Eu curto um pagode, só que as letras, a maioria delas, ou são melancólicas, sim. ou se refere à traição, A né? traição. E é engraçado que às vezes a melodia é tão gostosinha e a letra não Exato. condiz ali Existem também. muitos que. É porque é isso, né? É muito da mensagem dita. Hum. O samba eu já acho mais gostoso. Porque tem muitos sambas que estão em linhas espirituais, mas tem outros sambas que falam de amor mesmo, falam de Sim. família e tal. Mas sem
incentivar algo que eu não concorde. E vamos para terapia do som. Sim. Como é que funciona uma sessão? Ela é individual, ela é coletiva? Conta pra gente um pouquinho de como funciona essa terapia. Terapia vibracional. Bom, isso é um estudo que saiu há uns anos atrás, aí, uns 4, 5 anos atrás, que eu comecei a meio que construir um instrumento dentro de casa. Sabe esses sinos do vento que você compra em loja? Então eu comprei um e desmembrei ele, e comecei a pendurar tipo como se fosse uma, uma rede, uma esteira, uma rede, né? Só que eu fui começando a descobrir sobre o som, sobre entender como é que aquilo ali podia ter impacto na mente da pessoa, como é que eu... Pô, tem música que a pessoa dorme, né? Tem música que a pessoa tá até roncando. E aí eu fui entendendo sobre as ondas cerebrais, né? O que que cada... Pô, a gente chega aqui, por exemplo, a gente chegou aqui, a gente chegou elétrico, porque a gente tava lá fora, veio do trânsito, um monte de coisa. A gente chegou, tomou água, foi no banheiro, relaxou, concentrou. Nossas zonas cerebrais já estão mudando, né? Se eu evoluir e colocar uma frequência vibracional aqui, eu vou começar a relaxar ao ponto de querer talvez focar, meditar, dormir. Minhas zonas cerebrais já evoluíram, entende? Então, o som, ele trabalha com as zonas cerebrais, né, na mente, no caso. Então, eu vou trabalhar com você no nível de concentração. Você chega elétrico, você vai parar, você vai respirar, você vai se concentrar e você vai meditar, né? A terapia do som ela começou com um estudo aleatório e foi fluindo. Eu fui começando a entender sobre o sound healing, né, que é a cura pelo som que eu falo, e como que eu posso criar o meu tipo de trabalho com isso, sabe? E aí usando os instrumentos que eu tenho o costume de usar mesmo nas minhas vivências. Fiz um curso com um grande mestre agora, Vitor Alencar, meu mestre, né, no trabalho, cara que me ensinou muito sobre esse campo, sobre como fazer, como casar, como fazer os instrumentos acontecerem, como tocar um instrumento, né? Não é porque é um tambor que vai, tá, meter a pancada. Às vezes um tapinha só já fez o que você precisava naquele momento. A pessoa tá deitada, tá dormindo, tá babando, tá roncando, ela já está em estado beta. Você não precisa mais fazer nada. Ela já alcançou a conexão dela. Então, isso tudo me trouxe uma sabedoria muito grande. E aí eu quis criar o meu trabalho, né? E ainda tá, vai ser desse tamanho aqui, mas tá desse tamanho aqui ainda porque tá se apresentando muita coisa. Já parou para pensar sobre o caminho? Você falou do seu mestre, de você também passar esse conhecimento para outras pessoas espalharem essa energia por aí? Eu tô pensando muito, como eu disse, no grupo da Casa de Cura ontem ou anteontem, muitos meninos meus estão virando homem, né? Eu tenho ainda muitos caminhos para correr da minha maturidade aí, principalmente profissional, né? Eu acho que esse que você está falando aí é um dos caminhos um dos meninos que tá se transformando num homem, um dos Simbas que estão se transformando no Mufasa. Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso. A gente, às vezes, a gente não tem noção do que a gente vai aprendendo, a gente parte do princípio que é simples e que todo mundo sabe o que você sabe. E não é uma verdade. Como a gente ainda tem muito que aprender, a gente também já tem muito a ensinar. E nessa caminhada espiritual da Casa de Cura, eu pude ver isso muito de perto. A gente tem tido experiências assim, onde a gente tem tido a oportunidade de espalhar essa energia por aí. E a gente vê o como é incrível, como a gente tem a contribuir, né, para a saúde mental, espiritual, física do todo, com um pouquinho que a gente já aprendeu. Por isso essa pergunta para você. Sim. E a gente, na Casa de Cura, né, a gente vê o quanto é lindo, quantas pessoas despertaram na música que não tinham nem esse caminho e hoje já estão cantando, já estão tocando. O mestre William, né, que ensina tanto lá sobre atabaque, todos os nossos Grande músicos hoje, mestre. eu acho que hoje todos os nossos ogãs aprenderam na Casa de Cura, se eu não me engano, todos, se não todos, quase todos, aprenderam com o mestre William O a William. tocar. E é lindo você ver as pessoas que não sabiam nada tocar lindamente. E aí vem, né, nas giras. Quando a Umbanda começou, não tinha tabaque. E essa foi uma contribuição cultural muito linda que a Umbanda recebeu.
que é justamente o atabaque. E como faz diferença para o guia, quando toca o atabaque, às vezes a gente fala assim, ah, hoje eu nem vou incorporar, não vou trabalhar, vou só ficar aqui por aqui. Mas daqui a pouco aquele tum, 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 bate tum, tum, tum no coração. E quando tu vê, você já não é você e já foi, o Já trabalho foi, já fluiu. conectou. Para você ver como a música ela faz diferença, né? Quando Faz. ela faz essa conexão. Faz. As vibrações do atabaque juntos, então, eles realmente têm poder. Eu falo para os meninos, né, dos atabaques, dos orgãs, que eu estou aprendendo, né? Eu sou o aluno deles. Eu chego lá, às vezes eu encosto no cantinho ali, fico batendo meu chocalhinho, mas eu estou estudando tanto letra quanto a dança do atabaque, né? Que é o ritual do atabaque. Porque não é só tu chegar ali e bater, Não. sabe? Tem as notas para tocar, tem o jeito, tem a dança das mãos para você tocar sincronizado, isso tudo tem a ver com ritual, né? Não posso, eu, Fabiano, eu ainda não sei tocar na ritualística dos dogantes, mas eu sei sobre o som. Então eu tento extrair o mesmo som que eles fazem, mas eu não toco na gira, você pode perceber. Não porque eu não quero, não porque eu não saiba, mas porque eu tenho respeito e eu tô olhando como que fazer direito, sabe? Ali na casa de cura tem sido uma escola para mim. E agora eu vou entrar na turma de atabaque do Ira aí. Eu vou entrar na turma de atabaque. É eu, manhinha, pra música, meu ritmo é bem complexo, sabe? Eu não levo jeito nenhum, mas a gente entende a vibração. Sim. Eu falo, não entendo profissionalmente de música, se tá certo, se tá errado, isso pra mim eu passo longe desse entendimento. Só que a gente sente. E é incrível como faz diferença. Faz. E aí eu vou entrar num assunto aqui que eu ia entrar mais no final, mas não vai ter como. Manda, manda. Sobre as medicinas da floresta e as conduções musicais de vocês, rezadores. Aliás, assim, a gente se conheceu, eu e Fabiano, na casa de cura, a gente se conheceu através da medicina da floresta, né? Foi. Foi esse encontro aí da vida. E como a gente entende que a música ela faz diferença no nosso desenvolvimento, na nossa caminhada espiritual. Sim. E me conta um pouquinho, como é que começou? Vamos lá atrás, como é que esse momento chegou na vida do Fabiano? Que o Fabiano não começou como rezador. Não. Bom, Fabiano, era músico de estrada. Muitos caminhos de rua, caixa de som, sol quente, roupa preta, muito peso, enfim. Muitos anos correndo, né? Desde os meus 13 anos, quando eu comecei a tocar o violão em casa. Eu depois comecei a aprender e saí para tocar na rua. Bom, até meus 27 anos, 28 anos, eu tive esse caminho assim meio aleatório, sabe? Aleatório não, não foi aleatório. Foram bons caminhos, mas que não tem nada a ver com o caminho que eu tô seguindo hoje, que eu quero dizer. Então, em 2017, 2018, mais ou menos, eu conheci a medicina da floresta através de um grande irmão, que é o Jordani Lírio. Na época, ele estava começando no caminho e eu rebeldia, como sempre, né? Mas, enfim. E naquela época ele me convidou, fez um convite bem, bem assim, por alto. Eu, naquela época, bem difícil, já era mais difícil do que era hoje, então tive umas resistências. E fui indo com aos pouquinhos. Quando foi em 2019, eu meio que falei, não, agora acho que eu vou aceitar esse negócio aí que eu tô precisando, né? Naquela época, esse negócio aí, né? E tu tá servindo aquele chá ainda? Tô. Ah, tô querendo, você me serve, por favor? Aí fez lá, construiu uma cerimônia fechada, eu fiz a cerimônia fechada, aquilo ali foi transformador para minha vida, né? Enfim, deveria ter um outro podcast para falar sobre isso, porque realmente é uma história muito A longa. gente tem tempo, hein? Falta uma hora ainda. Bom, enfim, foi uma cerimônia muito, muito bonita. Eu morava em Friburgo, foi em 2018, mais ou menos. Eu morava em Friburgo e precisei sair de Friburgo para ir para Aruama, sendo que não tinha carro, era ônibus, era baldeação, 4 ônibus, 4 horas de viagem. Saí do trabalho, fui direto, fiz a cerimônia com ele, fui embora no dia seguinte direto, ou seja, foi doideira, foi bate e volta. Mas foi a melhor cerimônia porque eu fui querendo fazer e realmente foi transformador para minha vida porque eu precisava. Sendo que eu sempre fui músico desde criancinha, já tocava tantã com meu pai, chocalhinho, então assim, já sempre tinha música na minha pele, só que ainda não tinha sentido a música nesse caminho, entendeu? E aí, em 2019, aconteceu de eu começar a tocar um tamborzinho assim na cerimônia, bem levinho. E aí começou a startar esse desejo novamente de voltar com a música para minha vida. E aí casou. Só que isso foi com o tempo, eu fui morar em Minas,
né, vendi minhas coisas, fui morar em Minas, morei 1 ano e 4 meses em Minas, sei lá, era muito travado, porque início de pandemia e tal. Quando eu voltei para um feitio. Fiquei 8 dias confinados num lugar com um grupo de pessoas fazendo a medicina da floresta e, e música comendo o tempo todo, não parava, porque era feitio, entendeu? Não podia parar. Aí eu entendi o fundamento daquilo. Cara, a música aqui é outra parada. E com a medicina, as pás, tudo aberto. Falei, é isso, cara. Aí deslumbrou minha cabeça, né? Tudo é perfeito, tudo é perfeito, tudo é perfeito. Só que não, né? Mas enfim, naquela hora foi isso que Aí eu comecei a estudar. E o meu fichário de música disso aqui foi pra isso, né? E era meio que obcecado, né? Por isso. E foi. De 2021 até 2024, eu tava confinado de aprender, sabe, de virar aquilo ali a minha vida. Foi mais ou menos por aí que a música entrou na medicina. Cara, e a gente conheceu o Fabiano, nossa primeira cerimônia de ayahuasca, né? Foi com o Fabiano sendo rezador. Uhum. E também é uma história assim, é engraçado que eu vejo muita crítica. Campo Grande, né? Eu vejo muita crítica sobre a medicina estar inserida na zona urbana da forma que está. Tem os dois lados. Tem o lado da galera que quer surfar na onda realmente pelo lado financeiro de forma irresponsável? Existe em Tem todos os muito, tem lugares. muito. Sim. Sabe que é onde entra ser humano é por aí mesmo. É. Mas existe também, eu acho que essa coisa de você espalhar a cura, espalhar o amor, e a medicina, ela é uma ferramenta sem igual para essa expansão de consciência. Ela tem o poder realmente de tirar você, né, descortinar você, e você ter um encontro com você mesmo de forma muito fiel. Tem. E quando eu recebi esse chamado, esse convite para estar nesse lugar, na época eu lembro que foi o chamado. Eu sempre tive vontade, mas nunca tinha tido local de segurança onde eu estivesse realmente me sentindo bem para estar lá. E aconteceu esse chamado nesse dia, né? E o André, meu companheiro, não, não, isso aí não, tá maluco e não sei o quê. Se segurando. E nesse dia foi incrível que eu, na primeira dose, foi incrível ver os ciganos, todo aquele movimento maravilhoso, aquela coisa do psicodélico das cores, né? Aquilo muito lindo, muito encantador. Na segunda dose, aí aí me levaram para os meus fantasmas, né? E Sim. doeu um pouquinho. É. E aí, quando eu voltei, tá lá André, pleno, totalmente feliz da vida, porque ele teve uma experiência incrível, onde ele teve contato com toda a egrégora da casa de cura, levaram ele para casa de cura, ele fez um passeio bonitão lá. Tinha um cocado do lado do André, não Ele tinha? levou do Sete Flechas, né? Eu lembro. E, enfim, e ele fez a primeira consagração para ele foi realmente assim divina. É. E eu não. Mas pergunta, é muito curioso isso, né? Eu poderia ter falado assim, não quero mais isso para mim não, e tal. Sim, Não, pelo contrário, aquela sensação, gente, as pessoas precisam conhecer. sim. E como nada é por acaso, acredito que você tenha sido já um enviado para isso acontecer, para esse movimento acontecer. Imediatamente a gente quis levar aquilo, mesmo sem muita experiência, mas para as pessoas próximas da casa, né? Sim. Foi onde a gente perguntou se você topava. Sim. E parecia loucura, porque realmente a gente tinha experiência espiritual, mas não sobre medicina. E o Fabiano já tinha um pouquinho da experiência da Sim. medicina. Sim. E aí É. agora é contigo. Eu passei por muitas experiências, né, nos estudos desde 2021, não, 2019 foi onde eu aprofundei, mas eu, assim, viajei, fiquei um pouco afastado. Eu julgo que em 2021 foi quando eu mergulhei mesmo, sabe? Que eu fui estudar mesmo para ver como é que funcionava esse negócio. Que eu fui compreender como que funcionava. Então, tem muitas coisas que as casas praticam que eu tirei de proveito e falei assim, nossa, eu quero replicar isso aí é legal, isso é bacana, é assim que eu quero que a casa funcione, assim, se um dia eu fosse abrir uma casa, é assim que eu gostaria de fazer. Mas também existem muitas coisas que eu senti falta, falando pra mim, tá? Não falando que eu tava observando o outro, falando, tá faltando isso aqui, não. Não, mas era pra mim mesmo, sabe? Quando você entra, bom, vamos supor, se eu tivesse um filho, se eu fosse querer me levar meu filho, seria lá que eu ia levar, entende? Então, talvez não, porque faltou isso, é isso que eu quero dizer.
Então, quando eu comecei a dar falta de alguns tipos de cuidados, porque eu via que eram necessários esses cuidados, eu falei assim, poxa, eu vou estudar sobre esses cuidados para justamente não levar essa falta de cuidado para o meu grupo, entende? Então, eu comecei a entender que isso era fundamental para que um trabalho de medicina da floresta fosse o melhor possível. Ainda assim, existem coisas que vão acontecer na hora que não tá fora do teu controle, não tem como, né? Mas se eu puder me basear para não deixar coisas ruins acontecerem, eu vou. Então, um pouco disso, do trabalho da floresta é isso. E da música, a música ela é frequencial. Então, se eu, Fabiano, com todo o respeito da palavra, se eu sou músico, se eu sou mensageiro, se eu quero levar você para lona, eu consigo. Entende? Porque eu sei a música certa de tocar, eu sei a frequência certa de botar, eu tenho ali o meu poder na minha mão. Isso com muito respeito e zelo que eu estou falando, do fundo do meu coração. Nós, condutores de cerimônias, assim como padre, como pastor, como pai de santo, como guru, não estou falando só do Fabiano. Não, sei. Todos os líderes que têm ali o poder da palavra, né? Ele tem o poder de manipulação do ambiente. Então, se a pessoa tiver uma intenção de jogar você para. Vamos refletir sobre seu pai e sua mãe aqui, ela vai conseguir. Vamos jogar você para ficar feliz. Vai conseguir, se ela souber usar os elementais, os instrumentos, a frequência, ter o domínio das pessoas que tem em volta, ou seja, a vibração, mexer. Você sabe por que que eu tô rindo, né? Porque é Ninguém. muito engraçado, assim, sempre que a gente faz a partilha da palavra no final de uma cerimônia, É, é muito comum, né? Quem nunca? Querendo matar os é. rezadores, Mata, Jordânia, mata. Fabiano, Tá porque tudo. quando a gente está muito na força, numa processão, como ele está acabando de narrar aqui, Sim, sobre encontros mesmo com os nossos fantasmas, que eles se fazem necessário para a sim. cura, né? Você remexer lá no seu lixo interno para poder limpar, para poder Faz. ressignificar. Só que é um momento, quando você tá com o teu espelho ali, de pertinho, dói pra caramba. Dói. E é engraçado que por vezes eles estão tocando nessas horas, a gente quer matar Quer eles. quebrar o Para, pelo amor instrumento. de Deus! Quebra esse instrumento. Quantas vezes? É muito legal que no final as pessoas, olha, muito obrigada, foi maravilhoso. É, Teve uma hora que eu queria te matar, mas foi muito bom. Não é é sempre verdade. assim? Tem gente que realmente mergulha mesmo e no final fala que o Salvador é um, né? Salvador vai quebrar teu violão, Fabiano. É, e assim, a gente fala, o grande aprendizado e a responsabilidade que a gente vai adquirindo com a experiência da medicina. A medicina, ela é linda, sim. Ela traz realmente um renascimento, mas ela tem que ser usada com muita responsabilidade. A Tem. gente veio conversando sobre o quanto a gente tem que fazer uma anamnese, que isso ele já trouxe pra gente, né, Fabiano, na época. Uma anamnese muito minuciosa sobre a pessoa ali, a pessoa que deseja participar do ritual. A pessoa precisa ser fiel ali nas respostas. É. Existem condições e também medicações que não combinam com a medicina, então precisam rever essas situações, né? Sim. Então, assim, é muito complexo que as pessoas, por vezes, elas têm dificuldade de ouvir ou não. Então, quando você pega uma anamnese, onde você vê que tem determinadas situações ali que, naquele momento, a pessoa precisa se preparar melhor para fazer, às vezes as pessoas ficam chateadas, às vezes querem mentir, não, mas eu já parei. É muito comum, a pessoa bota lá na anamnese, eu tomo uma medicação tal. Então, de acordo com a equipe Os médica que cuidados. apoia o grupo, você vai precisar de tantos dias, Segurar um né? E é pouco. muito complexo, porque você falar para a pessoa parar, a gente não tem esse direito. Se o médico passou aquela medicação, Não tem um tem. porquê. Tem. E ainda com os excessos que acontecem, que eu não estou aqui para entrar Sim. nesse, não é É meu ramo, delicadíssimo. Aham. mas a gente sabe que existe um excesso. Tem gente que toma aí Sim. 10, até mais medicamentos, um para cada coisa, e a Sim. pessoa vira um zumbi. Existe Eu mesmo. não tenho como falar para a pessoa assim, ó, tem que parar. Como é que a pessoa vai Não tem parar como, não tem da como. noite pro O dia? corpo sente. O corpo sente Então, qual muito. é a nossa mensagem? A gente joga no colo do médico. Tipo assim, Exato. por mais que ele não concorde com a que você Ele é o consagre, maestro da situação. a gente joga no sentido de, Sim. joga no sentido de, por mais que você não concorde, que o seu cliente, paciente consagre, mas se é uma decisão dele, que você ajude ele a desmamar a medicação da Exato. forma responsável. Isso. Esse é o caminho. É. Acompanhar, né, Sim. ali cada passo a passo do desmame. Sim.
O médico, quando ele é acionado, né, ele é um especialista. Ele é um Sim, profissional que está sendo acionado para tratar daquela situação que talvez a gente não. Talvez não, na maioria das vezes a gente não sabe, né? Que realmente é um profissional muito dedicado para aquilo. sim, Então, se ele passou o medicamento, quem somos nós para dizer, né? O que a exatamente. gente pode fazer é se assegurar no próprio médico. Então, o que que a gente faz? A pessoa está muito afim de participar, ela realmente está sentindo o chamado, então ela vai pedir a orientação desse médico. E se ele autorizar, sim, receber a pessoa, mas ainda assim com muito cuidado, né? Muito Exatamente. cuidado, zelo pela vida da pessoa. Porque é aquilo, o trabalho da medicina da floresta, ela é expansivo. Ela é expansiva. Mas é isso, se vai expandir o que tem dentro de você. Então, se você tem muita coisa negativa para expandir, você não está pronto para ver aquilo ali, pode acontecer um susto, pode acontecer um surto, pode acontecer um trauma, pode acontecer um bloqueio, aonde o que seria de, nossa, seria como é que dá o nome? Quando você destrava tudo, né? Um Uma des- virada de uma virada de chave, chave, um exatamente. recomeço, Que seria uma virada de chave, acaba trancando mais ainda, dificultando, traumatizando, né? traumatizando, exatamente. Então tem que ter, acho que é, se você já conhece a pessoa, já sabe como é que a pessoa lida, por isso que é importante ir observando cada pessoa que consagra, como que ela reage porque é aquilo, né? Por exemplo, Luciano, Lucy do Fogo. Você é um touro, baixinho, mas é um touro. Você pode entregar a medicina para ele que ele sustenta, né? Mas se você der uma mesma quantidade para a Cris do Salvador, ela já é mais sensível, entende? Peço perdão, meus irmãos, dando o nome de vocês aqui, porque eu sei Uhum. que vocês confiam. Então, é conhecer cada pessoa e saber como a quantidade de lidar para cada um. Então, no início, eu acho que tudo tem que ser tudo com calma, porque aí você vai conseguindo observar e saber a quantidade certa de consagrar. Isso serve não para a pessoa que está servindo, mas para a pessoa que está indo consagrar também. É, mas quando a pessoa chega lá zerada, ela não sabe. Então, acho que a responsabilidade é É nossa, da casa. como condutores espirituais, a gente Perfeito. ter esse feeling, né? Sim, Esse entendimento e começar. Eu brinco que a gente tem que primeiro colocar o pé. Você vai mergulhar num rio frio, não tem você como. não vai mergulhar de uma vez. Normalmente você pelo menos tem que aclimatar. Você bota o Exato. dedinho, você sente a temperatura da água. É, E dali você vai encorajando até você mergulhar naquela água. A medicina é a mesma coisa. é a Quando a mesma. pessoa chega, a gente entende, se a gente sinaliza se a pessoa tem alguma condição de saúde que precise de atenção. E Sim, caso não, caso a pessoa esteja bem saudável e tá tudo bem, sim, a gente conversa e começa botando o dedinho lá para sentir a sim, temperatura. Primeira dose só para ela ter a conexão, ela sentir, ela confiar, ela relaxar. sim. A segunda dose, conforme o caminho. Tem gente com aquela primeira dose Isso, pequenininha vai vai embora, o longe. trabalho todo. E tem gente que precisa de uma quantidade maior, Uma foi o que coisa. você falou. Sim, Então a gente vai de acordo com o sentir. não senti. E eu acho que, além disso, tudo que a gente está falando tem muito a ver a segurança espiritual da egrégora, né? Um ambiente seguro, um Importante, ambiente estruturado. importante. As pessoas que estão ali, você tem que confiar também na guarda, nas pessoas que estão ali para te trazer todo o cuidado do processo. Isso tudo foi, eu tô contando isso tudo, mas é lindo porque a gente é muito grata ao Fabiano, que ele que trouxe tudo o que ele tinha aprendido, tudo o que ele tinha, as anotações dele do caminho dele, ele trouxe e a gente colocou em prática o que funciona até hoje, né? Sim, A gente foi aprimorando algumas coisas, sim. até porque o trabalho foi crescendo muito. Vocês realmente lapidaram o trabalho para a energia de vocês, né? E Eu foi. cheguei com a ideia, a proposta, coloquei a ideia e dali E desenvolveu. foi, Foi tá uma semente, lindo. realmente. Joguei uma semente, ela E é muito deu legal certo. que todo o trabalho, quando acaba, as pessoas falam: esse foi o melhor. Ou melhor, Sempre é o melhor. Eu acho o máximo isso. fica Esse assim. último, olha, isso foi a melhor medicina. Sempre é a melhor. Isso é muito É bom. sempre Mostra que bom. está sempre se superando a Esperando. expectativa, né? Isso é Sim, muito verdade. incrível. Mas, Fabiano, vamos voltar que a gente fala. E é isso aí mesmo, esse bate-papo gostoso, até para trazer as Tô bem à dúvidas das vontade, bem pessoas. gostoso. É, você não começou, como a gente falou, no rezo, você passou por vários movimentos até chegar, inclusive religiões. Sim. Hoje você se define em alguma religião? Não. Isso é lindo, vai, fala. Eu sou um pouco difícil dessa questão. Vamos lá. Eu comecei no catolicismo, né? Desde pequeno eu estudei catolicismo, então eu entrei na igreja, eu fiz catequese, fiz a comunhão, fiz alguns encontros, bota aí em conta, acho que uns quatro ou cinco, se eu não me engano.
participei de tudo isso, casamento não eu casar, mas eu participar de corais de casamento, Uhum. dentro da igreja católica. Então, fiz muita coisa lá dentro. Minha madrinha, que era de batismo, né, era super, ainda é, no caso, devoto da igreja católica, me levou para dentro. Minha mãe apoiava, enfim, minha família toda. Só que minha irmã é do Kardec, meu irmão é da Umbanda e meu pai era do Candomblé. Então, eu tinha essa mistura, porém, eu não sabia de nada. Eu era aquele cara que vivia ali no meio de todo mundo, vivia no meio dos espíritos ali, mas não sabia de nada. E conforme a vida foi acontecendo, tal, pô, tinha uma imagem de uma escrava, que é um gesso, né? Que é aquela que tem acho que tem um... Anastácia. Isso, ela mesma. Só que hoje eu sei quem é, mas naquela época eu pensava que era uma imagem. Não ligava, pequeno, né? Não Aham. ligava. Então eu tive essa experiência em diversos pontos. Eu comecei no catolicismo, depois, através de movimento da vida, fui pro evangélico, conheci um pouquinho lá dentro também. Depois eu saí, vivi um pouco da Umbanda, enfim, fui nessas corre aí, mas nunca firmei laço em lugar nenhum. Porque eu tinha essa questão de ficar preso, de ser uma coisa só e tal. Eu não queria, eu queria estudar várias coisas. Quando eu conheci a medicina da floresta, tipo, eu comecei a entender que a espiritualidade, ela era mais do que como é que fala? Um rótulo, entende? É, pô, tipo assim, com todo respeito, essa aqui é uma bala de gengibre, mas o que faz ela estar nesse pacote aqui é o rótulo dela. Dentro dela é só a bala. Então, eu acho que a religião é a mesma coisa. É Deus dentro de um segmento, né? Mas peraí, eu sou Deus, eu sou uma fagulha dele, certo? Uma centelha dele. Então, peraí, eu sou tudo. Como é que faz isso, meu Deus? Como é que tá todo mundo seguindo uma religião, você é o único que não vai, né? Enfim, várias cobranças na minha cabeça. Mas aí a gente vai conhecendo os lugares que meio que se identifica com o seu segmento. Então, quando eu conheci o Medicina da Floresta, eu entendi que para conhecer Deus eu não precisava estar numa religião. O que acho que me soltou um pouco foi isso. Então, eu comecei a seguir o caminho de Deus e não de religião. Eu acho que a religião chegou para complementar um pouco da minha sabedoria, sabe? Então, hoje, eu frequento a casa de cura, porque a casa de cura ela tem um leque de possibilidades dentro da terapia, dentro dos segmentos de conhecimento de vários. Por exemplo, é Umbanda, a vertente maior da casa de cura é Umbanda, é Umbanda. Mas lá dentro eu falo de Jesus, eu falo de Jeová, eu falo de Cristo, eu falo de Deus, eu falo de tudo, eu falo de Coninho, de Shiva. Então lá, E isso sabe? traz, né? É muito incrível você falar isso. Eu me amarro quando chega nesse caminho, porque eu acho que religião define, é exatamente isso, é um encontro de energias. A minha que tá certa? É a sua que tá certa? Não existe Não isso. existe assim. Existem várias formas, várias energias que vão chegar no mesmo lugar. Aham. E, e é lindo para mim que a casa de cura, ela traz para mim essa possibilidade de ser todas em uma, Sim, mesmo trazendo a Umbanda, trabalhando com os arquétipos de Umbanda, com as energias de Umbanda. sim. E isso traz muita pedrada, muita crítica. Pessoal chama de umbranca, pessoal... É porque o ser humano ele tende a criticar o que é diferente do que você acredita, né? Se eu O que tá fora do acredito seu controle. se eu acredito dessa forma, você acredita diferente, você está errado. Isso é muito comum. Isso serve para tudo na vida, religião, política, né? Normalmente a pessoa quer que você pense com o olhar dela e é isso. E a casa de cura ela traz essa forma plural de praticar a fé. É como ele falou, dentro de uma cerimônia, dentro do dia a dia, uma abertura da gira. A gente está ali, né, com um formato que tem horas que parece até no catolicismo, as imagens, né, do Eu gosto sincretismo, muito. e ali todo aquele que a gente canta para as entidades e para os orixás, né, que Sim. parece até que está num caminho do católico, daqui a pouco reza o Pai Nosso, Ave Maria, daqui a pouco canta para São Francisco Francisco, daqui a e pouco São tá cantando Miguel. para Oxum. E, gente, Realmente é. sai um pouco da caixinha e só sente, porque eu acho que é muito fácil a crítica de quem nunca viveu ou não está aberto a viver. É. Mas, assim, a quase totalidade das pessoas que se permitem estar ali sem o olhar crítico, que está com o coração aberto para sentir,
sente o quanto é incrível a energia, o quanto é edificadora, o quanto é transformadora. É. E é isso que a religião tem que trazer para você, É. te trazer uma pessoa melhor. Trazer uma pessoa melhor, exatamente. Acho que a casa de cura tem me ensinado muito. Não tô aqui bajulando. Nem faz teu tipo, fala. É um pai meu tipo mesmo. Eu falaria, talvez, de entender um pouquinho melhor de como é que funciona. Porque a gente vê as pessoas entrando na casa de cura e saindo, mas poucas vezes as pessoas têm, assim, o tato de se aprofundar e de entender o que está fazendo ali dentro, né? Casa de cura tem me ensinado muita coisa, como eu disse, vou repetir mais uma vez, né? Curado os meus meninos, né? Tá, realmente são muitos meninos, que a vida criou mesmo, que a vida me fez conduzir. Então, a música tem me aceitado como realmente algo a somar com a casa. Eu fico feliz de ter pessoas que confiam no trabalho, pessoas que confiam no trabalho do rezo, da terapia, do Fabiano na gira. São vários Fabianos que tem ali dentro já instalado na casa de cura que eu tô vendo que, pô, eu chego na casa de cura, mas você tá fazendo isso pelo ego, porque vê as pessoas bajulando você. Não é isso, é porque eu gosto de ver o carinho. Se vocês soubessem, pra mim, né, eu sei que pra muitas pessoas isso não é tão confortável, mas pra mim o carinho de receber um sorriso, de um abraço, velho, isso é curador. E tem várias coisas na minha cabeça passando, às vezes que eu chego lá, parece que os bichão, né, ficam lá fora e não conseguem entrar. E quando eu chego, parece que cai um fardo, assim, buf. Eu já comprovei isso dentro, pra mim, sabe? E aí você fala com as pessoas, caraca, parece que eu tô bem melhor, tô na casa de cura, graças a Deus. Parece que é sacanagem falando isso, mas não é verdade mesmo. Quantas As pessoas vezes? comentam assim mesmo. Caraca, eu tava malzão hoje, cheguei aqui, tô me sentindo leve. Quantas vezes, Ó, tô Fabiano? indo pra casa melhor, tranquilão. Chegar a respirar, sabe? Aliviado. Quantas vezes com dor de cabeça, dias difíceis, todos nós temos, né? Cansaço. Cruzar o portão, como é incrível, como uma energia toma conta da gente. Eu falo que o É tratamento sério isso. já É começa sério. do portão. Aí a gente pede, né? Isso Tem é uma muito regrinha sério. na casa É muito sobre sério. não usar celular. Aí tem gente que fica chateado, que às vezes vê a gente gravando lá e fica chateado. Mas então, por que não pode usar celular? Por dois motivos. Um, porque quando você passa do portão, o tratamento já começou. Começou. As energias já estão ali atuando no teu, É no o teu mesmo. corpo, no teu campo. Então, quando você está conectado ao WhatsApp, ao YouTube, Tá a todas bloqueando. as redes, você está ali conectado em outro lugar e não com a energia. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é preservar, porque a gente faz sim as filmagens, às vezes o making off para postar, para trazer. Por que postar para aparecer? Não é. É para divulgar o trabalho, para que outras pessoas que nunca tiveram acesso a entender como é uma casa como uma casa de cura, poder entender um pouquinho dos bastidores. Mas a gente, por outro lado, tem muito cuidado com a privacidade. É, do arquétipo das entidades, dos fundamentos. Então, assim, e até das pessoas que frequentam, que nem todo mundo está ali, quer aparecer, né? Que está frequentando um lugar espiritual. Sim. Então, a gente, quando faz as filmagens, a gente tem todo o carinho, todo o cuidado para preservar rostos, preservar. Então, se a gente liberar fotografia e filmagem, imagina todo mundo fazendo selfie durante o trabalho, se perde. Fica ruim. Então, a gente é E chatinho, perde um pouco né? do. Somos chatinhos por causa disso, Sim. porque a gente pede esse respeito em relação ao uso do celular Tá certo. para que não perca esse momento aí de cura Sim. quando você está lá dentro. E é realmente de se conectar mesmo com a energia. Exatamente. Inclusive, nos trabalhos que eu faço lá, principalmente da terapia, eu falo, chegou na casa, se concentra, não chega, tá elétrico, tá virado no samurai, tranquilo, porque a vida cobra isso. Mas chega lá dentro, começa a se conectar com a energia da casa. Olha para as É isso. flores, olha para as árvores, vai lá, saúda os guias, as imagens, vai lá no altar, pede algo para sua vida, né? Sabe? Tenta viver aquele momento, porque de início você chega, mas enquanto você não se conectar com o que está acontecendo ali, você não vai conseguir se acalmar, É isso. né? E isso faz parte do trabalho. Então eu incentivo hoje em dia também isso. Aí, voltando, né, que a gente vai dando Vai dando vai seguimento. dando segmento, Uma vai para minhoca. lá, vem para cá, e vamos voltar sobre a terapia do som, terapia vibracional. Como é que você tem feito lá na casa o seu projeto dentro da casa? Eu não sei como você faz atendimentos no geral, mas lá em grupo, como funciona? Bom,
São feitas todas as quartas-feiras de roda de cura, então é uma vez no mês, né? Agora vai acontecer hoje. Hoje, que vai Hoje, estar. A gente está gravando cedo, vai ao ar à noite, sim. né? Só para o pessoal entender, mais tarde vai ao ar. Enquanto estiver rolando a Ah, terapia, isso. vai estar o pessoal de casa podendo Ah, assistir. oi, então vai estar tudo conectado. As terapias são feitas todas as rodas de cura, uma vez no mês, então é seguido no calendário da casa de cura. Ela é feita de são duas sessões, uma de 5 horas de 6 e outra de 6 às 7, de 6h30 às 7h30, para dar tempo de sair para ir para a roda de cura. O grupo são 10 pessoas, porque nós fazemos na sala do xamã. Então, lá dentro eu preciso, ao mesmo tempo que colocar todo mundo nas suas esteiras e dar um espaço para trabalhar também, para não ficar aquela coisa muito apertada. Até porque eu giro lá dentro no sentido de instrumentos. Então, eu levo o instrumento até você, eu faço uma música em movimento. Sim. Ela é frequencial, usado instrumentos como metais, flautas de bambu, tambores, chocalhos, apitos, e você vai fazendo uma comunhão de sons e criando atmosferas, né, para isso. Intuito dessa terapia é ajudar você a ser mais calmo, né? Filosoficamente, incluir informações como novos hábitos, tais como a lembrança da água, da importância da água, de beber água, do sono, dos alimentos. Ah, mas eu gosto de comer carne, eu gosto de comer. Tudo bem, não tem problema, você pode comer. Inclui uma frutinha, inclui uma verdurinha, é só para incluir, não é para mudar nada, não, é só para incluir alguma coisa. E se conseguir também, tá tudo bem. Então a gente tenta melhorar os hábitos, melhorar as falas, os pensamentos. Eu tenho uma filosofia que eu sigo hoje, que é eu penso no que falo no que penso e faço o que falo e penso. Muito bom. Vou falar mais devagar. Eu penso no que falo, eu falo o que penso e faço o que falo e penso. Muito bom. Extraí isso do Mário Cortella, grande filósofo. Então eu vou estudando um pouquinho para aplicar isso. Então eu aplico isso na minha terapia, sabe? Eu vou falando as coisas que eu acho que é correto na minha vida. Ao mesmo tempo, vou ajudando as pessoas a talvez terem melhores hábitos. E eu vi uma novidade hoje. Sim. Hoje tem parceria, né? Tem Denis e Hoje, Magá. não, né? Hoje Né? não. Hoje não. Não, Tá hoje, marcado? hoje Conta isso pro eu, pessoal. eu, Então eu, vai dar tempo. eu catei o Denis porque eu falei assim, irmão, eu preciso, acho que eu senti, né? Senti no coração assim. Maravilhoso. Ele, Magá. Senti no coração assim, eu falei assim, cara, eu preciso. Porque eu vi o Denis fazendo uma, Constelação. uma constelação no dia de palestra. Caraca, mano, eu acho que eu construí um cenário pra esse cara, eu acho que vai ficar muito mais impactante, né? Tipo, Eu imagino. ele tá falando sobre uma questão familiar, eu puxar uma frequência, sabe? Nesse sentido. E eu falei assim, eu preciso falar com esse cara essa ideia. Denis, irmão, adorei a ideia, que não sei o quê. Vou chamar a maga então, vou botar a maga no atabaque. Pronto, já chamou, todo mundo já Achei que vai ficar lindo. Já nem senti a quis saber. energia. Ele nem quis saber como é que ia fazer, porque ele já confiou na proposta. Eu falei, e agora? Agora é Eu não assim. tava esperando que você fosse aceitar, não, né? Aí ele aceitou. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Enfim, a gente tá. Foi uma surpresa para ambas partes. Tanto ele de receber a proposta, tanto eu de aceitar a proposta, entendeu? Então agora a gente tá meio que criando na nossa cabeça. Eu aprendi nessa caminhada espiritual que a gente, quando recebe a intuição, a gente não sabe como vai fazer. Mas é só a gente se colocar como instrumento e fazer. Você lembra quando veio a intuição de eu fazer o trabalho com a bruxaria estelar? Eu acho que eu não tava nessa Você época, não André. estava? Não, Então eu cheguei foi o. depois. Não, você estava, lógico. Você ficava me perguntando como seria. Eu te coloquei a bruxaria Ah, estelar. Como verdade! não? Você ficou desesperado. Verdade, como é que vai ser isso? É, porque Me assim, manda eu logo. recebi a mensagem, faça. Mas eu não sabia como seria. E foi se aproximando a Eu data, lembro. esse ser, essa criatura e o Jordane, ambos pra mim. E aí, manhã, mas como é que vai ser? Já estava anunciado, já tinha público, já tinha tudo. Eu falei, eu não sei, mas vai ser. Autocontrole do caramba. Vai ser. Aí, quando foi chegando perto, eu falei, eu já tinha tido mais ideias, uns insights, mas não tinha a certeza que aquele era o caminho. Sim. Programei um grupo pequeno para fazer uma, uma, uma consagração para pegar a mensagem, né? E aí fizemos isso. Apareceu o abençoado do mestre William, que fez a condução musical, para você ver mais uma vez a música fazendo total diferença. Ele fez uma condução musical com o laptop,
com músicas clássicas, com músicas mais diversas, assim. Ele conseguiu levar a gente a lugares que você nem imagina, só com um laptopzinho dele. E nesse dia veio tudo. E o mais incrível, o que veio para mim, veio para a irmã, para a Cris, que também estava no processo, com a Nai. A gente conseguiu pegar a mesma mensagem de formas muito parecidas. Quando Sim, trouxemos as ideias que tinha vindo, né, as mensagens, casaram. tal. Então, dali, eu canso de falar para todos vocês o tempo inteiro, só ser instrumento. E a pergunta seguinte sempre é: vai prejudicar alguém? Vai fazer mal a alguém? Porque essa é a única preocupação que a gente tem dentro de qualquer processo espiritual, né? Sim. Qualquer coisa na vida, mas estamos falando de espiritualidade. Se a resposta for não, simplesmente vai, faça acontecer. E depois assista o resultado. E foi lindo, incrível, maravilhoso, curador, como todos os trabalhos. Então, isso que você está falando sobre o trabalho com o Denis, com a Magá, você pode ter certeza. Se houve o chamado é porque tem um porquê. Só vai, só se coloca como instrumento. Depois vocês vão me contar. Aliás, eu devo estar presente. Vai estar presente. Foi algo que já vinha sentindo. Quando eu comecei a fazer a terapia vibracional na casa de cura, eu já estava sentindo assim, acho que, acho que eu preciso de uma pessoa que faça a constelação familiar. E o Denis não tinha voltado para casa ainda não, né? Aí eu pensei, caraca, eu preciso de alguém, eu acho que futuramente eu vou querer alguém. Aí apareceu duas moças que fazem a terapia junto com a gente, se pronunciaram, mas sabe quando você não... Nada contra as moças, viu? Mas é porque a conexão do trabalho não vai. Eu falei assim, poxa, não é agora, não são elas, não são elas. Vai chegar ainda, vai chegar ainda. E aí o Denis brotou, falei assim, pô, gratidão, gente, já entendi a mensagem. E deixei fluir, deixei ele chegar, deixei ele se instalar para eu poder fazer esse convite. Também tava sentindo se era isso mesmo. E de repente em casa, cara, tava em casa assim do nada, aleatório, tinha chegado em casa, que eu gosto de ficar no computador para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem. E eu liguei o Denis ali na hora e falei, ah, cara, acho que é isso, vou falar pra ele. Não, sabe quando a pessoa já recebe a mensagem, parece que ela já sabe, já tava esperando a mensagem? É tipo isso. Foi muito, muito rápido. Parece que desenvolveu muito rápido. E é isso, e vai ser maravilhoso, mais um movimento de cura. Mais um movimento de cura. Aí me conta, Muito sim. hoje, vamos voltar aqui ao Fabiano, né? Hoje você faz esse trabalho de cura, né? Vibracional do som, né? Sim. Terapia do som, Terapia do né? som. Isso. Mas também continua curando também como rezador, né? Para Sim. quem não sabe, o rezador, ele é o condutor musical das cerimônias da Isso. medicina da floresta. Isso. E, como a gente já falou anteriormente, faz toda a diferença, porque dentro do trabalho de medicina, a música, ela realmente te leva Faz. a frequências totalmente, assim, diversas de acordo com a vibração, né? Inclusive, teve uma que eu lembro da meditação que você fez, né? 45 minutos. Nossa E Senhora, a gente perguntando, pelo o que amor de que era Deus, não aquilo? acaba não. Enquanto outros. Aí depende do que. E isso é muito Eu interessante, né? lembro Como o disso. processo é individual. Porque às vezes, enquanto um está num processo sofrido, agoniante, dentro daquele mesmo tema, outros. Eu, para mim, nesse, né, eu lembro dessa meditação de 45 minutos, nossa, foi maravilhoso. Eu estava assim, É forte. viajando por Eu lugares tô mais rindo porque incríveis. ao mesmo tempo que é feliz, é impactante pra caramba. São os 12 portais de Kuan Yin. Os 12 templos de Kuan Yin, perdão. São, E é muito longo. me ocorreu aqui de perguntar. Acredito que você tem histórias para contar de curas de pessoas que, através da música, tiveram uma virada de chave. Conta pra gente alguns desses casos. O pessoal adora ouvir, né? Quando tem. Músicas. Olha, deixa eu buscar um bem legal aqui na minha cabeça. Enquanto eu vou tentando lembrar de uma cura boa, eu quero falar da tríade que a gente tem. Quando a gente vai fazer um trabalho, vamos supor, aqui somos três, né? Eu sou o músico da cerimônia. A Adriana, ela é a responsável pela casa de cura. E o copo d'água é o irmãozinho que está vindo, ou a irmã que está vindo participar desse trabalho. Então, se não houver alinhamento entre esses três pontos, a tendência de ter um desconforto é muito grande. Então, como você falou assim, você mencionou atrás aí sobre a importância da proteção da casa
ter impacto no trabalho da pessoa. Sim. Independente se é umbanda, se é xamanismo, se é outro segmento, seja ele uma terapia. Eu acho que a proposta da casa tem que estar ligada com a proposta de quem vai ofertar o trabalho e tem que estar sendo muito bem dito para quem está indo fazer esse trabalho. Porque eu vejo que se uma mensagem que a pessoa, a dirigente da casa acha que é importante, mas ela omite, às vezes o irmãozinho que está indo buscar é justamente a mensagem que ele não queria ouvir, saca? Então, se a casa tem um fundamento bom de trabalho, e uma proteção boa, a pessoa que está indo conduzir o trabalho está alinhada com essa proteção, a tendência da pessoa passar por um processo difícil é bem pequeno, sabe? Porque é como se fossem dois sustentando uma pessoa. Então, a casa tem que ser de acordo com o meu trabalho tem que ser de acordo com o que a casa quer que eu trabalhe, e a pessoa tem que saber justamente como será o trabalho para que ela não seja pega de surpresa. E acho que tem gente que acha que isso é informação demais. Não é o caso da casa de cura, viu? Acho que tem gente que acha que isso é informação demais e acaba engolindo informações. E aí um fulano ou uma fulana que vai participar, chega lá, que é isso, meu Deus? E aí acaba, mais uma vez, criando mais um bloqueio na pessoa, sabe? Então, é muito importante que tenha essa clareza quando vai ter o trabalho. Ó, o trabalho é feito assim, é universalista, mas é dentro de uma casa de umbanda. Então, da mesma forma que pode ter gente ali vindo, sentindo a Virgem Maria, vai ter um que está sentindo o índio, o caboclão mesmo da floresta, e vai estar bradando, atirando flecha para cima. E nenhum desses dois estão errados. Todos eles estão, Exatamente. né? Mas tem gente que ainda oculta as informações, né? Na casa de cura a gente acaba não tendo esse problema que todo mundo que Graças a vai, Deus. eles já sabem que a Já, casa é universalista. já sabe. Mas, para prevenir, que às vezes vem amigo dos amigos, né? Que um convida o outro. Então, sempre que eu vou dar aquela palestra inicial, acaba sendo repetitivo, mas eu tenho que falar partindo do princípio que todo mundo está ali pela primeira vez, né? E a gente deixa muito claro que nós somos uma casa universalista, que a gente vai tocar com a linha de xamanismo, que a gente vai tocar música gospel, que a gente vai tocar para Exu, para bruxa, para estelar, vai depender de da onde a energia vai levar. Porque às vezes, antigamente a gente dava tema, né, para o trabalho. Ah, a gente vai fazer a medicina de Ogum. Ah, a medicina de Oxum. E o que que acontecia? Por vezes, a energia que estava vibrando não era daquele tema que a gente. Não era igual gira. Às vezes você botava medicina com tema de Oxum, mas o caminho todo ia para Xangô, aí Sim, você ficava o tempo todo. Aí eu ficava agoniada aí é limitar. e ficava assim: caramba, mas a gente não tocou para Oxum, e eu Uhum. trabalho de Oxum, bora pessoal, tá na hora de Oxum. Só que a energia não tava ali, não tava conversando, era Sim, meio forçado você forçado. colocar a energia que não tava ali naquele dia. Então a gente, desde então, acabou com isso, né? Tira. Com definir energia. Sim, Não é como gira. As energias elas ficam não exatamente soltas, mas à vontade para caminhar. O que a caminhar. gente tenta fazer é passar por energias de forma cadenciada, né? Sim, Não começar com Oxum, Ogum, voltar para Xangô, numa, voltar para Ogum, numa que aí ligação. bagunça. A gente tenta fazer um caminho onde haja realmente um sentido. Mas quantas vezes, né? A gente vai para a linha do Oriente, quantas vezes vai para a linha de criança Sim, desejada, quantas vezes as coisas assim, sem a gente planejar. E no final, dá tão certo. sim, No final fica todo mundo tão pleno do resultado sim. que vale a pena permitir, às vezes, desconstruir aquelas pessoas que são chatas, que acham que só que medicina é da floresta, que acha que espiritualidade é matemática. Não é. A gente tem que, às vezes, sair um pouco da ignorância de, mas não era assim que antigamente fazia. Que bom que Muita não coisa, é. né? A gente vai evoluindo, né? A gente Sim, aprende, honra muito nossos antepassados, o que a gente aprendeu dos que vieram antes, sim. mas a gente tem que permitir, sim, aprender novas Novas coisas coisas. que venham a acrescentar no processo de Sim, cura, de evolução espiritual, né? sim. É, você perguntou para mim sobre um processo onde a música ela foi impactante para alguém. Assim,
graças a Deus foram muitos, né? E espero escutar muitos mais ainda, triplicado do que eu já ouvi, graças a Deus. Mas tem um assim que me vem à memória, que foi na Casa de Cura, dia 12 de julho de 2025, na fogueira da Casa de Cura, final de trabalho. Que onde nesse trabalho eu estava bem irradiante na energia de Iemanjá. E eu cantei uma canção que é minha, de minha autoria, chama-se Rainha do Mar, né? E essa canção conectou a uma pessoa, e essa pessoa sentiu o deslumbre da música e a conexão maior com o seu ser mesmo, né? E pude depois acompanhar a história dessa pessoa e saber que ela enfrentou desafios que ela nem fazia ideia que ela fosse capaz de vencer. E segundo ela, não eu falando, ela disse que essa música destravou. Eu ouvi essa história. Eu sou É. testemunha dela. Não é? E ó, quantas vezes, e virou realmente a chave da vida, né? E eu creio que, assim, por vezes, eu noto essa experiência aqui do podcast tem trazido uma vivência bacana. Eu estava falando isso com o nosso grupo, né? É porque a gente vive tanta coisa dia a dia que fica normal, normaliza o processo, né? E no dia a dia, se você parar diariamente para escrever as coisas incríveis que acontecem naquela casa, para várias pessoas, em Todo vários dia, né? tratamentos todos os Todo dias. dia tem uma novidade. Aconteceu hoje de receber alguns convidados queridos que trouxeram histórias que viveram, umas poucas histórias que viveram e transformaram isso num enredo grandão. E aí a gente se deu conta, falou, cara, quantas coisas a gente vive que a gente nem lembra mais, porque assim, já virou rotina. Que eu não sei se é bom ou ruim, tá? A parte boa é porque assim, a gente não fica deslumbrado a gente sabe que a gente é instrumento e ninguém fica deslumbrado com nada. A gente sabe que isso aí a gente tá ali para isso mesmo. Mas por outro lado, às vezes, o legal de você captar a grandiosidade disso e passar à frente é despertar o outro, que precisa também dessa fé, desse start para também se mexer e receber uma bênção, né? Então, aonde a gente chamou mais atenção, a gente recentemente esteve fora, né? Levando a Umbanda, e foi algo assim que para a gente também foi divisor de águas, não pela vaidade de estar em outro país, mas por entender que nós, na humildade de ser, que somos umbandistas, na nossa humildade de achar que somos pequenininhos, a gente viu o quanto a gente é gigante espiritualmente, o quanto a gente tem dentro de nós para despertar nossa centelha, quanto a gente pode estar acendendo outros corações. E é sobre isso que eu vejo no seu caminho, como músico, como vocês têm capacidade de ser essa centelha que pode incendiar vários corações, né? Despertar várias curas, vários caminhos. A gente não é poderoso no sentido de onipotente, isso aí é só Deus mesmo, mas é poderoso no sentido de ser instrumento dele e poder fazer mais pelo outro, né? Sim, a música ela é um caminho muito amplo. Tipo assim, eu já escutei músicas em japonês que eu não entendi absolutamente nada que estava sendo dito e que eu me senti feliz, alegre. E depois você vai tirar a tradução da música e você vê que a música realmente é uma música que fala de uma coisa alegre. Então, como é que você vai se sentir alegre sem saber mesmo o que tá sendo dito? É porque a frequência da música te traz aquilo, entende? Então, quando você vai para fora, para um lugar diferente da sua zona de conforto, zona de trabalho, você se conecta com seres que às vezes nunca ouviram falar daquilo, nunca escutaram daquela forma, nunca sentiram daquela forma. Como é que você passa a mensagem? Sabe que foi incrível? Você está contando isso? É a intuição, é a intenção, né? Tem tudo isso. A gente lá no primeiro trabalho, o mestre William foi com a gente, né? Suma importância da música, ela tem que estar presente. Sim, tem que estar E presente. logo nos trabalhos, logo foram 5 dias. E no primeiro, no segundo dia, no primeiro dia de curso real, né? De imersão, a gente foi tudo na intuição, né? Foi tudo acontecendo.
E tinham esteiras, tapetinhos de yoga, as pessoas deitaram com almofadinhas e através do atabaque, né? A gente levou, na verdade, o atabaque. Sim, O tum-tum-tum do atabaque já era. já era pessoas incorporando sem nunca nem saber o que que é isso na vida. O que dá a certeza de que é Como algo pode? Se a pessoa certo, nem né? sabe, não foi nem tendencioso, porque tinham pessoas ali que nunca tinha na vida. Pessoas, assim, de nacionalidades mais diversas, isso é incrível também, aonde a gente foi. Ali dentro, parecia assim, igual a gente fala de São Paulo, né, que tem pessoas de várias nacionalidades. Ali também é um centro onde tem pessoas de vários países que participaram. E incrível, as pessoas incorporando, sentindo a vibração Sentindo a ali vibração. sem falar, meu Deus, o que está O que tá acontecendo? acontecendo? Tipo isso. A música A fazendo. vibração do tambor. O tambor ele já tem a magia dele, né? De baixo, de cima para baixo. Você irradia som para baixo, você pega ali aterramento, você vai de baixo para cima, né? A vibração que a pessoa sente, no caso. Quando você bate o tambor, a energia dele desce, chão, sobe. Então, não tem como. É vibracional, é vibracional. O que você diz na música, você direciona a vibração, Sim. mas a vibração do instrumento. Então, uma guitarra com overdrive, ela tem uma vibração. Uma banda de axé tocando ao mesmo tempo, um Olodum. Você é doido? Você já foi Nossa. no Olodum? Eu fui muito pequena. Tira um Estive dia. na Bahia muito pequena. Eu lembro que minha mãe ficava Tira pra atrás ir. lá do Tira pra você. Eu não trem consigo, eu choro. Eu não Então, consigo, é sério, eu choro. Choro muito. Porque é choro de felicidade. porque Porque toca o não dá, coração, não dá. arrepia, É né? absurdo. Uma escola de samba. É absurdo. Nunca foi. Putututum. Nunca foi, Nossa, tem que ir. é incrível. Então não dá. Esses lugares pra mim é transe. Aí conta pra mim aqui. É transe. A gente já contou um pouquinho do Fabiano, um pouquinho do que o Fabiano faz. E Fabiano está aberto a convites de trabalho, Muita coisa. de estar levando essa cura para outros espaços, de estar levando o Sim. rezo para outros espaços? Você tem Sim. essa disponibilidade? Inclusive, eu estou numa energia muito boa de produção. Tô, sei lá, tô num momento bem, sabe, produtivo, né? Questão de criação de eventos, criações de projetos. Então, tenho projetos com a Medicina da Floresta, que é um trabalho que eu já trabalho com a Casa de Cura, né? Sou afiliado, né? Sou, como é que fala? Afiliado mesmo, das madrinhas Ana Solara e Celeste, que ficam no Ciranda de Chiva, em Guaratiba. Sou também médium da Casa de Cura, rebelde, mas sou um pouquinho, né? Tô chegando, tô cada vez melhor, cada vez mais dentro, se Deus quiser, meu Deus. É, trabalho com a Medicina da Floresta, sou músico também, sou terapeuta do som, sou compositor, então tenho várias tabelas, Então, a várias gente vai áreas. estar disponibilizando aí o contato do Fabiano. Então, Ui, quem quiser. sim, a- eu sou suspeita a falar que eu sou fã dos meus meninos, né? E agora meninas também, que a gente tem meninas na banda se muita coisa, sim, destacando, que isso aí tá tá uma chegando, coisa tá? mais linda. Nayara cantando pra bruxa, o que que é aquilo? Nosso querido Jordane também. E Fabiano, eu sou fã desses meninos, que são os nossos rezadores. Então, quem puder ter eles por perto, aproveitem. Mas eu vou emprestar só um pouquinho, hein? Brincadeiras à parte, antes de entrar aqui, eu estava conversando com ele sobre ele abrir esse olhar para o mundo, né? Não que no Brasil não tenhamos trabalho, a gente tem muito, mas eu vi o quanto a gente tem oportunidade de despertar lá fora. Eu vi o quanto a gente, nessa pequena amostra do que a gente fez lá, o quanto a gente tem a fazer, e eu creio que vocês, com a musicalidade de vocês, com esse dom de tocar pela música, tem muito trabalho, tem muito o que fazer. Eu tenho muita ambição, né, na minha vida. Ambição de conquistar as coisas que eu jamais pensei que eu fosse conseguir. Entendi que a lapidação da minha pessoa, em primeiro lugar, foi crucial para que eu pudesse chegar onde eu quero chegar, né? Demorei muito tempo para virar adulto em muitas coisas, né? A medicina da floresta, ela me curou de muitas coisas, porque, na verdade, quem se curou fui eu, né? Ela só me mostrou, ó, meu filho, é aqui, tem que olhar aqui. Mas aí é você que decide, né? Então, eu segui as orientações da medicina que ela passou para mim, que, na verdade, são vozes com a minha cabeça falando o que que eu preciso melhorar, o que que eu preciso olhar, e fui trabalhando. Então, eu acho que essa lapidação do Fabiano aproximou mais ainda o Fabiano de uma imersão, talvez, fora do país, exemplo.
né? Hoje eu consigo visualizar essa imersão, esse estudo fora, mas seria um estudo, seria uma vivência, seria algo muito novo, algo que está muito longe da minha cabeça, no sentido de eu vou pensar em morar fora, exemplo, sabe? Eu iria para fora para estudar, para fazer, para trabalhar, mas não para morar. Será que você me entende? Eu diria para você se colocar como instrumento só caminhar. Às É. vezes a vida vem com umas Eu tenho que surpresas. levar uma árvore comigo, porque Às vezes, assim, a gente coloca muito empecilho quando a gente fica colocando o si e os obstáculos na frente do nosso sim, caminho. sim, E aprendi a dizer assim: tô aqui. tô aqui. Só vou, me mostra o melhor caminho, que eu possa ter clareza nos pensamentos, clareza nas mensagens, para não ser também iludida pelo meu ego, e Sim, que eu possa estar sendo enviada para onde vocês desejarem, o que vocês sim. querem de mim. Isso Cara, espiritualmente isso, falando, isso, cara, isso é loucura, só sabe por quê? flui. Loucura no sentido boa. É, porque a gente tem aquela questão do universo, né? Eu confio muito nisso, na lei da atração. Só que, tipo assim, a lei da atração, ela não é papum. Tu vai pedir agora, vai chegar agora, entendeu? Não. Tipo assim, você pede, eu quero a prosperidade, a abundância na minha vida. Primeiro você tem que fazer os caminhos para que essa abundância chegue. Não vai Sim. chegar do nada, né? A não ser que você jogue na Mega Sena, seja um sorteado e ganhe, né? Mas Tudo mais. também não é do nada. Não é do nada, né? Ainda assim não é do nada. Então, você trabalha a prosperidade como algo que você está plantando, uma semente, né? Então, a cocriação, eu estou cocriando o mundo que eu quero viver, entende? O mundo que eu digo para mim. Então, essas situações que vêm do universo são mais ou menos que o universo te dando o que você pediu lá atrás. Só que você pediu isso lá atrás. Exemplo, 2 anos atrás, você, poxa, queria tanto ter uma oportunidade de fazer um trabalho bom. Ele não vai escolher Fabiano, qual é o trabalho bom que você estava aqui mencionando? Não vai te perguntar, ele vai te mandar um trabalho bom. E aí você tem que saber se você está pronto ou não. Só que, tipo, ele também não vai avisar você que vai ser daqui a 2 anos que esse trabalho vai vir, sabe? Também acho que às vezes a gente é teimoso e a gente quer coisas que não é pra gente. Sim, Porque a gente, quando encarna, espiritualmente, a gente vem sim, com um croquisinho, né? Com um caminho. sim. E às vezes, assim, é natural você cismar com uma coisa que você querer aquilo, Uhum. com todas as suas forças, mas aquilo não é Não pra é pra você. você. E talvez, às vezes, você quer tanto que você acaba conseguindo aquilo que você pediu. E Mas no final, no final é aquela. nem faz Você sentido, porque descobre que não não era era mesmo. para você. Isso a gente fala muito de prosperidade, falando de ganhos financeiros, o que, sem ser hipócrita, quem não gosta, né? Sim. De se vestir bem, de comer bem, de viajar, É tudo para isso, necessário. morar bem, para isso tudo É precisa importante. do dinheiro, né? Da parte É financeira. importante. Porém, se você só vibra nisso no seu caminho, a pessoa fica vazia. É Ela fica. ganancioso. Quantas pessoas chegam no topo, conseguem realmente conquistar aí É uma ganância, né? e no final das contas prejudicam pessoas É uma para chegar ganância. onde tem que chegar. Ganância. E no final das contas você vai É olhar uma vida desequilíbrio, vazia, né? que não tem amor de verdade, que não tem aqueles pequenos momentos de verdade. Tudo tem que ter um equilíbrio. A vida é É equilíbrio. equilíbrio. É o caminho do meio. O Ex- caminho do respeito, o caminho de você entender que você tem, sim, todo o direito de ter toda a riqueza do mundo, desde que você não atropele ninguém para conseguir isso, né? E que você não Exatamente. passe por cima de ninguém para conseguir isso. É, saber o que você quer da sua vida. Eu quero usar uma roupa de marca, qual o problema disso? Nenhum, né? Mas eu vou roubar o trabalho do fulano de tal para conseguir. Aí é Às vezes é um caminho que as pessoas se perdem tanto, Fabiano, que eu tipo, vejo aí, por exemplo, minar a vamos vida do falar outro. desse. Muitos empresários, políticos grandes que acabam, não tem fim. Já tem tudo, mas quer mais e mais, e não enxergam quantas vezes eles fazem mal pro coletivo. Porque se torna um E, vício. tipo, com a grana que eles têm, tanto faz, não, ele já consegue comer bem, já consegue dormir bem, já consegue viajar bem, mas nunca é o Se suficiente, quer torna mais, um mais, vício. mais, mais. E no final, tu imagina tamanho do karma que esse camarada tá pegando Se torna um vício. por algo que é finito, que vai acabar. Porque na hora que bater as botinhas, que for lá pro outro lado, vai ver que vai ficar tudo por aqui. Sim, mas vai levar só aquela dívida gigante com o universo, né? Então, por isso que eu falo muito, sem ser hipócrita, eu adoro viajar, a gente adora conforto, né? Eu acho que faz que também não há nada de errado, como você falou, a pessoa gostar de se sentir bem, Sim. pelo contrário, porque também entra no outro lado. Tem gente que começa a se culpar.
Caramba, eu tenho uma roupa quentinha, tem gente que não tem. E Escassez. não é o caminho, exatamente. Você não pode, não é porque o outro não tem que você tem que se culpar por ter. Uhum. Você pode ter empatia, mas Empatia. ela tem que ter um começo, meio e fim para É. você não se Senão perder. ninguém nunca vai ter nada. Exatamente. Você tem que ter esse equilíbrio nesse Sim. pensamento. Mas, assim, também tem que ter um equilíbrio do suficiente, né? Do que vai Sim. te suprir de tudo isso que você almeja, sem você perder a sua essência Sem perder a para sua essência. evolução espiritual. Sem perder a essência. Acho que bem isso mesmo, sabe? Você poder ter todos os gozos da vida, né? As coisas boas da vida, poder comer bem, gastar um dinheiro num restaurante caro, qual o problema disso? Não tem nada. Acho que você está trabalhando para isso, né? A evolução é sua, cada um tem na sua. Mas a partir do momento que você atropela alguém para você ter isso, aí isso já é ruim, né? Ou então você tá, pô, com milhões no seu bolso, você passa, você não faz uma caridade, você não ajuda, você não dá uma cesta básica, você não ajuda ninguém, um necessitado. Você tá vendo, você tá passando do lado dele, não é uma coisa que tá distante dos seus olhos, sabe? Você tá vendo, tá passando ali, pô, né? Você viu a pessoa precisando de uma ajuda, né? Esses dias mesmo a gente foi no mercado e tinha um rapaz com uma plaquinha pedindo um alimento. Assim, o cara não tá pedindo dinheiro, ele tá pedindo um alimento, né? Ah, mas ele pode usar esse alimento para Consciência aí dele, é né, meu dele, não irmão? sou eu. Eu tô fazendo a minha parte. Fui lá dentro, fiz o que eu tinha que fazer, comprei um pacotinho de não perecível, entreguei na mão dele, desejei boa fé e vai. Consciência, sim. A minha parte eu fiz, sabe? Acho que é bem isso que tem que ser feito, na minha opinião, claro. Você não tá isento de ter as melhores coisas do mundo, ter o melhor carro, ter o melhor apartamento, ter a melhor roupa, né? Mas eu acho que divisão, equilíbrio, talvez você tá ganhando bem, se você pode ajudar um pouquinho mais do que quem não ganha tanto, sabe? Tipo isso. E aí, Acho que não faltaria tanto. você tá falando aqui, tem uma vozinha na minha cabeça falando: pede, pede, eu vou pedir. A gente tem aqui, vamos dizer que 10 minutos, assim, sabe? Em 5 minutos, Fabiano, sob a pressão que a manhã tá colocando agora sobre você, você consegue fazer uma meditação guiada para o pessoal? Pede o pessoal fechar o olho, respirar, traz ele pro Consigo. clima. Consigo. Faz, você tem, eu vou te dizer que você tem 10 minutos, tô falando 5 que eu conheço meu gado, Sim, sabe? sim, consigo. Consigo. É, levando em consideração que a gente chega numa, numa terapia, né, num movimento, em ondas alfa, alfa ou delta, às vezes, que são ondas de ação, a gente vai praticar nossa meditação começando com a respiração, né? A respiração é o primeiro ponto, onde você entende que ali naquele momento eu preciso me concentrar. O que que eu preciso fazer para me concentrar? Esvaziar minha cabeça, né? Que às vezes a gente fica preocupado com o trabalho, é o patrão que está mandando mensagem, é o filho que está ligando, é a mãe que está mandando mensagem. Então, todas essas preocupações a gente precisa tentar, de alguma forma, cessar e focar em apenas uma coisa, que é a nossa respiração. E aí a gente aplica a respiração de 13, né? Que é, eu vou expirar, né? Pelo nariz e vou segurar por 5 segundos. Depois eu vou soltar com 5 segundos também, pela boca. E quando eu estiver vazio, eu vou segurar por 3. Depois eu vou repetir. 5, 5, 3. E esse exercício, de início, é natural. Conforme você vai fazendo, você vai se concentrando na sua respiração e você vai meditando, vai começando a acalmar pensamento, estado de funcionamento do seu corpo, batimento cardíaco, tudo isso você vai acalmando, que você vai reduzindo as suas ondas vibracionais e cerebrais. A partir desse momento, a gente está começando a entrar no momento de meditação, né? Então, meditação para o dia de hoje que eu posso sentir nesse momento é a meditação da gratidão. Agradecer pela nossa vida, agradecer pelas oportunidades e pelos caminhos que tem nela. Então, respirando para dentro, olhando, se acalmando, dando foco nesse momento em apenas uma coisa, que é na sua respiração, recebendo as palavras que assim diz.
Gratidão, meu Deus, gratidão, minha deusa, minha mãe, meu pai, criadores e educadores da vida, a escola da vida, os amigos, os familiares, as pessoas que conduzem e fazem com que essa jornada da minha vida aconteça, as pessoas que me ensinam, que me corrigem para ser uma pessoa melhor cada dia. Gratidão à minha casa, ao meu lar, gratidão ao meu alimento, gratidão à água que abastece meu corpo e limpa, gratidão às oportunidades, às pessoas que confiam no nosso trabalho, gratidão à minha cabeça, à minha mente, que se transformou em algo muito bom. Gratidão a todas as experiências que tive na vida, todos os calos, todas as quedas, as pedras que existiam no caminho que me fizeram tornar quem sou hoje. Sou um ser de luz, sou um ser de sombra. Agradeço toda a sombra que tem na minha vida que me faz querer ser melhor a cada dia. Agradeço toda a luz que sou e que reconheço que sou. Agradeço toda a educação que recebi de todas as pessoas que passaram na minha vida até hoje. Agradeço a todas as ordens e constituições que acreditam na minha palavra, no meu trabalho. Agradeço, meu Deus, por tudo, pela fé que rege a minha família. Agradeço pelos caminhos abertos, caminhos da prosperidade, da abundância e da alegria. Que eu seja mais grato, que eu seja mais feliz, que eu tenha mais fé, que eu acredite mais no amor que existe no mundo, que eu seja mais paciente, resiliente, perseverante, maduro e capaz de lidar com as questões da vida sem fazer mal a ninguém. Assim, peço, agradeço, em nome e glória de todos os seres bons e seres de luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim falei. Olha que lindo! Olha, quem se permitir fazer essa meditação, bom que fica gravado. Então, quem quiser acessar de novo, vale um corte aí para vocês acessarem com mais facilidade e ver o quanto é que um pouquinho dessa amostra, dessa energia já fez total diferença, né? Como a gente já sente a respiração mais calma. Eu quero agora que o Fabiano conte, ó, até para falar agora fiquei lenta, hein? Eu quero que o Fabiano conte para o pessoal, então, aonde te encontrar. A gente vai deixar aqui o seu contato e tal, mas fala da sua rede social, se você tem algum caminho para poderem te acessar. Perfeito. Ah, meu rede social é fabiano.lagoluna, fica no Instagram. No YouTube eu ainda estou colocando vídeos, tá? Para colocar, mas tem lá Rezador Fabiano Laguna. Tem os perfis nas mídias digitais também, que é as mídias de música. Tem 6 canções minhas lá e eu estou preparando já um material novo para postar. Lá nas mídias digitais vocês encontram Fabiano Laguna, bem fácil também, tá? E no Instagram eu tô sempre ativo. Todos os dias entro, todos os dias eu movimento, coloco algum trabalho. E tô sempre na casa de cura. Toda semana não, mas quase toda. 3 vezes no mês. 3 vezes na semana. Ih, me enrolei todo. 3 vezes no 3 semanas mês. no mês, isso que eu quis dizer. É, tô sempre aqui no Rio, sou músico do Rio, mas tô sempre rodando, então tô disponível a trabalhos fora do estado também. E tenho vários projetos rolando, tá? Assim como a constelação com o Denis e com a Magali, que vai acontecer na última semana desse mês. Rodas de cura que estou participando, cerimônias com a medicina da floresta na casa de cura e também terapia vibracional, terapia de cura vibracional na casa de cura, que acontece uma vez no mês, toda a roda de cura. É isso. E aproveita e deixa uma mensagem pro pessoal aí, reflexão, uma mensagem final. Bom, a verdade, eu falo muito da verdade. A verdade é sua, só você conhece ela. A mesma verdade que é para mim, às vezes não é a mesma verdade que você acredita. Julgar não é o melhor caminho. Compreender e respeitar é o melhor. Por exemplo, se às vezes alguém fala com você algo que você não concorde, não aponte o dedo, apenas respeite e agradeça aquela informação. Porque você não pode nomear o que é do outro como sua verdade, mas sim como a dele. Então,
a gente tem que respeitar a verdade do próximo, independente de qual seja. Por mais difícil que às vezes seja olhar a verdade do próximo sem julgamento. Entender que todo mundo está no mesmo caminho. Acho que todo mundo, independente de onde, qual zona for, está buscando a sua própria felicidade, né? Acho que ninguém nesse mundo quer ser triste. Nem mesmo o mais triste quer ser triste. Nem mesmo o Chaplin, que era um grande palhaço, né? Ele era tão feliz assim. Ele era uma pessoa mais triste do que você pode imaginar, mas ele passava a imagem de que ele é uma pessoa feliz. Porque, na verdade, no fundo do coração dele, ele queria ser feliz, ele não queria ser triste. Então, todos nós queremos a nossa felicidade, porém, às vezes, as felicidades não se encontram, né? Isso não significa que não seja felicidade. Maravilhoso. E assim falou Fabiano Laguna. Te agradece muito Eu que você estar aqui com agradeço. a gente, passando essa mensagem. E o que eu digo para o pessoal é, como sempre, cada episódio, cada convidado, que a gente possa realmente pensar fora da caixinha, que a gente possa entender que existem várias formas de praticar a fé e que se a gente abrir o coração e permitir sentir, a gente pode se surpreender e chegar a lugares que você nem imagina que existia. Então, eu convido a vocês a assistir cada vez mais Casa de Cura, o podcast, e Legal. abrir a mente junto com a gente. E a gente está aceitando sugestão de tema, hein, pessoal? Então, vamos juntos aí para falar de espiritualidade. E agradeço cada vez a atenção de cada um de vocês. Arro, axé, Axé, namastê. namastê. Ihu! Só gratidão ao podcast, gratidão à oportunidade. Eu tô tremendo aqui de medo, de nervoso. Pode não parecer, mas tô. Sou muito grato pela oportunidade. Gratidão, Mainha. Gratidão, Adriana. Gratidão à Casa de Cura pelo axé, pela oportunidade, por ter me convidado para participar. Vai ser é sempre um grande prazer. Gratidão. E aguarde grandes surpresas para os próximos episódios. Casa de Simbora! Cura, o podcast. E obrigado aos nossos apoiadores, mais uma vez, ó, Água, Colchões Simons, a Prove Gestão de Condomínio e J2R Construtora. Obrigado, pessoal. Obrigada a todos vocês. Uhul!